Então, vamos lá. Ó, começando aqui a aula de hoje, vai ser de resolução de exercícios, né? Que eu vou começar a fazer a primeira questão, o item C. O item C é esse aqui, ó. Eu não passei, né, para vocês fazer. Passei o item A e o item G. Agora eu vou fazer o C. Quando for trabalhar com epsilon e delta, vocês têm que sempre lembrar da definição. Então, no item C, ó. No item C quer provar que a função menos 3x é contínua no ponto P igual a 1. Aí tem a parte intuitiva, né? A gente já sabe que 3x aqui, ó, é grau 1, é uma reta. Isso é uma reta, não tem furo nem saltos, né? É uma reta. Então, claramente vai ser contínuo em qualquer ponto, inclusive no ponto P igual a 1. Isso por intuição, né? Agora, a gente tem que provar a definição formal. E como é isso? A gente tem que fazer o seguinte: devemos provar que para todo epsilon que você escolha, é possível exibir um delta, também positivo, tal que isso aqui acontece, ó. O módulo de x menos p ser menor do que esse delta implica que f de x menos f de p é menor do que esse epsilon. Então é aquela ideia de a pessoa dá um epsilon e você vai atrás de um delta. Pois bem, vamos resolver essa daqui. O P já é dado aí que é igual a 1. Então, esse Pzinho aqui é igual a 1. O f de x também é dado, é igual a menos 3x. E o f de p, que é a mesma coisa que o f de 1, também dá para calcular. É só trocar aqui, ó, na lei de formação, o x por 1. Então, vamos substituir aí o negócio, né, para ver. Então, vai ficar assim, ó, no final das contas. Vai ficar, para a gente provar isso aqui. O que o P, ó, virou 1. O f de x virou o f de menos 3x. E o f de P, que é o f de 1, virou o menos 3, né? Só trocar por x aqui, troca o x por 1, aí dá o menos 3. Pois bem, o que é difícil na demonstração formal é saber quem é esse delta aqui. O delta ele tem que estar em função do epsilon, né? Algo desse tipo. 2 epsilon. O delta tem que estar em função do epsilon. Pergunta é, como é que a gente faz, né? Então, eu vou começar aqui como se fosse uma adivinhação, né? Como se eu tivesse adivinhado que para todo epsilon que a pessoa te der, basta você escolher o delta como sendo o epsilon que ele deu dividido por 3. Se você pegar o epsilon que a pessoa deu, né, e dividir por 3, vocês vão ver que vai dar certo. Ou se eu pegar um valor menor do que esse, também dá certo. Menor do que o epsilon dividido por 3. É claro que o delta aqui é maior do que zero, né? Então, seria delta maior do que zero e menor ou igual que esse cara aqui. Então, por enquanto, vamos aceitar isso como verdade, né? Por isso que eu escrevi em azul, ó. Vocês estão vendo aí? O basta você escolher. Eu passei um traçozinho embaixo em azul, né? Como é que a pessoa adivinha isso? Então, vamos lá. Por enquanto, eu vou deixar isso sem resposta. Só inicialmente aqui para a gente realmente ver que dá para provar essa implicação aqui. Então, vamos lá. Supondo que o nosso delta é menor ou igual que epsilon dividido por 3, a gente vai partir do lado esquerdo, né? Que é o início da demonstração, né? Tá aqui, ó, a implicação está indo da esquerda para a direita. A gente tem que iniciar aqui do lado esquerdo. Então, vamos aqui para baixo. O módulo de x menos 1 menor que o delta. Então, estou partindo aqui do início. Só que esse delta é menor ou igual que esse epsilon sobre 3. Então, implica
que o módulo de x menos 1 é menor do que esse cara aqui. Então, isso aqui é verdade por causa dessa situação inicial. Agora, multiplica aqui dos dois lados, multiplica por 3. Então, vai dar essa expressão aqui, ó. Aqui aparece o 3 e o 3 que estava aqui embaixo do epsilon se cancela. Agora, note que o módulo do menos 3 é o próprio 3. Então, eu posso trocar esse 3 aqui pelo módulo do menos 3. Porque quando eu trabalho com módulo, tudo que está dentro do módulo vira como resultado um número positivo. Então, como é módulo de menos 3, o resultado vai dar o quê? O 3 positivo. Agora, usando a propriedade de módulos, né? Produto de módulos é igual a quê? O módulo dos produtos. Então, é como se esse menos 3 ele passasse para dentro aqui, ó. E aí fizesse a distributividade, né? Menos 3 multiplica por x, tá aqui. Menos 3 multiplica por menos 1. Então, tá aqui. E agora vamos comparar, né? Comparar ali o início lá de cima com o que a gente encontrou aqui. Então, a gente, ó, partiu aqui do início e chegou nesse cara aqui, ó. Menos 3x menos 3 menor que epsilon. E aqui embaixo, ó, a gente saiu aqui do início e chegou nesse cara aqui. Menos 3x menos, né? Menos 3. Ok? E aqui conclui a demonstração, que significa dizer que a função é contínua no ponto P igual a 1. Agora vamos aqui para a adivinhação, né? Como é que eu adivinhei isso daqui? Ok? Então a gente vai para o rascunho, né? O rascunho é aqui, ó. Como é que eu escolhi esse cara? Basta escolher o delta menor ou igual que epsilon sobre t. Mas por quê, né? Tem aqui a interrogação. Como é que o professor adivinha? Então, no rascunho que você vai fazer, né? No rascunho para descobrir, você faz assim. Você vai começar do final o início. Vai voltando. Como assim? Você vai partir da parte lá final. F de x menos f de p menor do que epsilon. Essa parte aqui, ó. Ó, f de x menos f de p menor do que epsilon. Então, você parte do final para poder encontrar quem é esse delta. Então, você vai partir aqui, desse módulo aqui, né? E você vai ter que destrinchar ele até aparecer esse módulo inicial aqui, ó. Que é o x menos p. Em algum momento tem que aparecer. Então, vamos lá. Ó, então, eu parti aqui dessa situação aqui, a gente já sabe que esse cara aqui todinho tem que ser menor do que epsilon, tem que ser, mas também, por outro lado, esse cara aqui todinho, esse módulo, ele vai ter que ser igual a quê? O módulo de menos 3x menos 3. Por quê? Porque o f de x é menos 3x, então tá aqui. Como P é 1, o f de 1 é só trocar onde tem x, troca por 1. Então dá aqui o menos 3. E agora o que é que eu fiz? O menos 3 está aparecendo duas vezes, então você coloca em evidência. Então tá aqui, ó, tá em evidência. Agora, produto dos módulos é igual ao módulo do produto. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho uma multiplicação aqui dentro do módulo, eu posso quebrar ela em dois módulos. Agora, módulo de um número negativo, fica ele com o sinal positivo. E o que eu disse, ó, apareceu aqui. O módulo inicial apareceu, que é o x, módulo de x menos 1. Que é o processo que a gente está fazendo agora, é o inverso, né? É saindo do final para chegar no começo. Tá aqui, ó. Ó, o módulo inicial é x menos 1. Então tá dando certo aí.
Quando eu chegar aqui no módulo inicial, o que eu vou fazer? Lembre que essa parte aqui todinha inicial, ela é menor do que epsilon. Tem que ser menor do que epsilon. Tá aqui, ó. Então, isso aqui que a gente pegou no final, tem que ser também menor do que epsilon. Já que tudo aqui é igual, ó. Igual, igual. Aqui igual e aqui igual. Como é tudo igual, então essa última parte aqui também tem que ser menor do que epsilon. Então, a gente chega nisso aqui. Agora, divide por 3 dos dois lados. A gente tem que isolar esse módulo inicial, que é o x menos 1. Então, tá aqui, ó. E agora? E agora, esse camarada aqui, que a gente descobriu, epsilon dividido por 3, é o nosso candidato ao delta. Então, basta eu pegar um delta dessa forma ou qualquer número menor do que ele. É claro, positivo, né? Delta, por definição, é maior que zero. E aí resolve o nosso problema. Então, a ideia é essa aqui, de pensar de trás para frente. É assim que vocês vão fazer a letra A da primeira e a letra G, né? Desse jeitinho aí dá certo. E aí, entenderam? Desse jeito aí. É meio complicado, mas dá para romper, né? Vocês... Eu estou perdida, professor. Mas tá aí. A receita é essa. Vamos... Eu passei a questão 6, né? Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui o livro. Eu passei a questão 6. A questão 6 diz o quê? Ela disse para a gente construir uma função que é contínua em todos os pontos, exceto nesses 3 pontos aí, né? Que ele dá daqui. Pronto, ó. Contínua em todos os pontos, exceto em menos 1, 0 e 1. O que você vai fazer agora? Eu vou fazer uma bem parecida, aí vocês pegam a ideia de acordo com essa que eu vou fazer. Para cá. Ó. Ponto. Questão 2. Dê exemplo de uma função definida em R e que seja contínua em todos os pontos, né? Exceto no zero. Então, como é que você vai pensar? Ora, tem que ser contínua em todos os pontos, exceto no zero. Então, você vai pensar em uma função, né? Agora, imagina uma caneta, né? Você bota a caneta em cima de uma folha, você está riscando, e quando chega lá no ponto, em um ponto só, você levanta a caneta e desce ela um pouquinho mais na frente e continua o traçado. Então, você vai construir um gráfico, ó, que ele vai, quando chega aqui no zero, ele não tem imagem aqui. Aí continua. É claro, a melhor função que você vai pegar é a reta. É mais fácil de construir ela. É mais fácil de elaborar a lei de formação de uma reta. E mais fácil ainda é você não pegar uma reta inclinada. Pegar uma reta horizontal, que ainda fica mais fácil. Então, o que eu fiz aqui? Fiz o seguinte, ó, construí essa função f de x e quebrei ela. Quebrei ela em quê? Vai ser 2. Toda vida que o x for igual a zero. E vai ser 1 toda vida que o x for diferente de zero. Então, o que acontece? Para todo mundo aqui, exceto no zero, a imagem dele está indo no 1. Então, aqui, ó, o 1 está indo aqui no 1, o 2 também, o 3 também, e assim por diante. Mesma coisa com o negativo. Menos 1 está indo aqui também no 1, menos 2 e assim por diante. Então, aqui é essa primeira sentença aqui. Agora,
Se o x for zero, o que é que acontece? Se o x for zero, a imagem dele está indo no 2. Então, está aqui em cima. Ó. Então, nesse caso aqui, x for zero, a imagem dele está indo no 2. E é claramente aqui, dá para perceber que a função não é contínua em zero, porque tem um salto aqui, ó. Chegou bem aqui, aí pulou. E aqui eu pintei de azul, ó. A bolinha aqui está pintada em azul, está preenchida. E aqui embaixo está vazio. Então, tem aqui um furo, né, no caso. Então, logo não é contínuo em zero. Então, aqui a sugestão que eu dou para vocês ir resolver a questão 6 aí do livro. Ok? Eles vão fazer ainda bem parecida com essa aqui. Então, ele diz que é 3 pontos, né? Deixa eu voltar aqui. Ele diz que acho que é o menos 1, 0 e 1. Aqui. Pronto. Menos 1, 0 e 1, né? Não são contínuos apenas nesses 3 pontos. Então, o que você vai fazer? Então, vai ter aí 3 furos. Não vai ter só um único furo aqui, como esse aqui, não. Vai ter 3 furos. Você pega uma reta horizontal, faz 3 furos nela, e você vai jogar para cima ou para baixo também. 3 bolinhas pintadas, né? Que é onde você vai dar o valor deles. A ideia basicamente é essa. Acho que vocês captaram aí. E a escolha de ser... Poderia ser outra função, não necessariamente uma reta, mas, por simplicidade, escolhi uma reta. E para ser mais simples ainda, a horizontal, que é a mais fácil. Ok? Vamos agora para a questão 13. Professor, eu pergunta bem, tinha uma pergunta Diga. bem no PDF aí atrás, aí no exemplo. Na que eu fiz? No Sim. caso aí, Ok. se fosse para a gente esboçar esse gráfico, ela poderia ser negativo, por exemplo, o 2, se 2 fosse negativo. Sim, sim. Isso, poderia. Ponto. Foi o que eu falei nesse instante. Eu joguei o ponto para cima, né? Mas também poderia jogar o ponto para baixo. Poderia ser bem aqui, ó. Deixa eu botar aqui de azul. Você poderia botar bem aqui, ó. Então, bem aqui você colocaria. Então, daria também certo, sem nenhum problema. Porque o importante é que tenha um furo aqui e que tenha uma bolinha pintada, que é para onde é que vai o f de zero, né? Então, pode ser um valor negativo ou pode ser um valor positivo. O importante é que tenha um valor, né? E aí, Certo. pode sim. Aí vocês vão adaptar aí para essa questão, viu? Essa casa aí vai ser, vocês vão adaptar. Vai ser 3 valores que não são contínuos, nem no menos 1, nem no 0, nem no 1. Essa aqui que eu fiz, ela só não é contínua no 0. Deixa eu ver o que mais. Ah, sim. Primeira questão aqui, a letra G, o livro explica. Já falei, né? Vou repetir aqui. No final do livro, ele dá uma sugestão como é que faz. E vamos agora para a próxima. Questão 13. Essa questão 13 eu vou fazer com vocês, né? A 14 não, mas a 13 eu vou fazer aqui agora. Vamos lá. Ele pega, sabe-se que f é contínua em 2. Ele já tem aqui dito, como nossa hipótese, que ela já é contínua em 2. E que além de ser contínua em 2, o f de 2 é igual a 8. Então, temos aí, ó, duas hipóteses que a gente pode usar. Agora, ele quer que mostre o quê? Ele quer que você mostre que existe um número real aí positivo, né? Um delta, tal que para todo o x aí da função, o x está entre o 2 mais delta, entre 2 menos delta. Então, toda vida que isso aqui ocorre, do x está entre
2 mais delta e 2 menos delta, vai implicar que a imagem desse x é maior do que 7. Pois bem, parece ser bem difícil, né? Pessoal, como é que eu vou encontrar mostrar que existe esse número positivo que satisfaz isso aqui? Parece ser bem difícil, mas não é. É bem simples. Vou fazer aqui, ó. Vamos lá. Ele quer que aconteça isso daqui. Vou mudar aqui de cor, tá um vermelho. Peraí. Pronto. Quer que aconteça isso daqui. Então, se acontece esse lado esquerdo, implica que acontece esse lado direito. Vamos lá. Seguinte, eu sei que é contínua. A função é contínua em 2. Além disso, eu sei que o f de 2 é igual a 8. O que você vai fazer? A gente vai usar a definição de ser contínua. Então, como o f... Vamos aqui. Como o f é contínuo em 2, então, dado um epsilon maior que 0, e esse epsilon aqui a gente pode escolher à vontade, já que eu sei que é contínua. Então, eu vou escolher esse epsilon como sendo 1. Quando eu escolher esse epsilon como sendo 1, automaticamente, pela definição de ser contínua, vai existir, obrigatoriamente, vai existir um delta maior do que 0, tal que módulo de x menos 2 é menor que delta, e implica isso daqui, ó, que o f de x menos o f de 2 é menor do que esse epsilon aí que eu escolhi. Agora, o f de 2, ele diz que é igual a 8. Então, eu coloquei aqui, ó. O epsilon igual a 1, eu escolhi esse valor para epsilon. Poderia escolher qualquer valor maior do que 0. Então, eu escolhi o epsilon igual a 1. Já já eu explico por que eu escolhi esse valor de ser igual a 1. Quando eu escolhi o epsilon igual a 1, automaticamente, pela definição, vai existir um delta que satisfaz isso daqui, ó. Agora, o que vocês viram lá na aula passada? Eu botei no PDF uma observação que módulo de x menos 2 ser menor do que delta, usando a propriedade do módulo, significa o quê? Que é isso aqui, ó. E aqui eu estou usando a propriedade de módulo, que o x está entre 2 mais delta e 2 menos delta. Agora, note que essa aqui é a primeira parte, ó, que ele queria que a gente provasse. Que é essa parte aqui, ó. A gente provou aqui a primeira parte, ó, que é essa daqui. Agora a gente tem que ver agora esse lado direito. Vamos lá. A mesma ideia a gente aplica aqui, ó. Usando a propriedade do módulo. O módulo ser menor do que epsilon. Então, da observação da aula passada do PDF, o módulo ser menor do que epsilon implica isso daqui. Que o f de x, ele está entre o f de 2, que a gente já sabe que é 8, menos epsilon, e o f de 2, que a gente sabe que é 8, mais o epsilon. E como eu quero que... Deixa eu mudar aqui a cor. Aqui. Como eu quero que o f de x seja maior do que 7, aí é que vem agora a escolha, ó. Como eu quero o f de x ser maior do que 7, vem a escolha aqui. Qual é o epsilon conveniente, apropriado para que isso aconteça? Justamente é o epsilon sendo igual a 1. É por isso que eu escolhi aí desde o início. Porque quando o epsilon aqui é igual a 1, o que acontece com o f de x? Vai ficar 8 menos 1, dá 7. E do outro lado vai ficar 8 mais 1, que dá 9.
Esse 9 aqui nem interessa a gente, não. Tanto faz como tanto fez. Ele só quer que o f de x seja maior do que 7. E aqui está acontecendo. Então, deu certo aqui, ó, essa parte aqui. Logo, a gente conseguiu provar essa implicação e aí a questão está concluída. Ok? É isso. Aqui ele trabalha bem a ideia da definição, ver se a pessoa realmente sabe a definição. Você tem que saber que você pode escolher o epsilon à vontade, já que já é contínua. E você deve saber essa definição aqui, ó. Tem que saber essa definição aqui. Módulo menor que delta, esse módulo é menor que epsilon. E saber que propriedade do módulo, né? Deixa eu escrever aqui. É assim, ó. Você tem aqui uma expressão x menor que 3, né? Isso aqui equivale a dizer o quê? Equivale a dizer que o x está entre 3 e menos 3. Agora, se tiver outra letra aqui, um P, né? Que a gente está usando aí direto. Menor que delta. Aí como é que fica? Equivale a dizer que x menos P é menor do que o delta e maior que menos delta. Só que você pode ajeitar, né? Isso aqui equivale a quê? Adiciona nas três entradas aqui, ó. Adiciona nas três entradas o mais P. Então, aqui no meio vai ficar só o x, que vai cancelar aqui quando adicionar na entrada do meio. Vai cancelar o menos P com mais P. Aqui vai ficar delta mais P. E do lado esquerdo vai ficar menos delta mais P. Então, isso aqui é só para lembrar as propriedades de módulo, né? Justificando essa passagem aqui, ó. Daqui para cá. Justificando essa passagem aqui. Porque eu usei a propriedade do módulo. Quando chegou bem aqui, o que foi que eu fiz, né? O que foi que eu fiz quando chegou bem aqui? Usei também a propriedade do módulo aqui, ó. Mas quando chegou bem aqui, eu me toquei logo que esse epsilon tem que ser o 1. Só pode ser 1. Porque o f de x é maior do que 7. Eu tenho que chegar nessa conclusão. Então, o epsilon é livre. Eu escolho o que eu quiser, desde que seja positivo. E a minha escolha aí certeira foi epsilon igual a 1. Então, assim, é isso por hoje. Eu vou deixar a 14. A 14 é do mesmo jeito. Aqui, ó. Cadê? Tá aqui, pronto. Mesmo jeitinho. 14. É ideal para vocês testar o conhecimento de vocês, né? Usando a mesma ideia aqui da 13 que eu acabei de fazer. Só que vocês vão escolher aqui o epsilon conveniente para poder dar certo. E aqui, ó, dos dois lados, ó, o f de x vai estar dos dois lados. Por quê? É quando o epsilon for negativo e quando o epsilon for positivo. E essa que eu vou dizer muito não, que eu quero que vocês tentem fazer, a 14. Usando a mesma ideia da 13. Pois bem, gente. Vocês têm dúvida? Deixa eu coisar aqui. Aí vocês perguntam. Vocês têm vergonha da gravação?